Olha, na economia, no novo governo, o economista, o discurso foi voltado para o PT antigo. Helena Landau comentou o discurso do presidente. Eu não entendi nada dessa cabeça. Vai, põe aí, põe no ar aí. A forma é você fazer um discurso meio de improviso no lançamento do programa da transição, que supostamente vem composto de quadros que apoiaram o Lula no segundo turno, de partidos que apoiaram o Lula no segundo turno, e você faz um discurso do PT voltado para o PT, e um PT antigo, um PT da Dilma, como se o mundo não tivesse passado, como se os aprendizados não tivessem acontecido, como se o gasto irresponsável não tivesse gerado a recessão de 15 e 16, com perda de renda per capita, desemprego, inflação, até piora nos indicadores de desigualdade. Então isso foi muito assustador. E do ponto de vista político, como é que o Lula vai manter uma coalizão quando ele faz um discurso no meio da transição, onde você tem equipes de diferentes perfis, pessoas de diferentes perfis, e mostra que não está nem um pouco preocupado em compor um programa de governo que agregue essas ideias. Muito bem, agora eu entendi. A economista fez o comentário dela, entendendo que o discurso do PT, o discurso do presidente eleito Lula, está relacionado ao passado. Começamos com você, com o juiz, sobre o comentário da ilustre economista aí. Eu volto a dizer o que eu disse antes, nós estamos numa disputa para a escalação do time. Os ricos querem que escale o time deles, e o Lula disse que a escalação é o seguinte: primeiro para os pobres, que a primeira prioridade do Brasil é 3 refeições por dia. O Zezinho, a campanha acabou, mas a fome não. Nós temos pessoas passando fome no Brasil. Isso tem que estar muito claro. É um compromisso de campanha, é um compromisso com o povo brasileiro. Ora, quem perdeu a eleição agora quer escalar o ministério do Lula. Porque o Lula não sei o quê, porque o Lula tem que ouvir. O Lula recebeu um mandato do povo brasileiro com um programa de governo. E ele nunca negou isso. Ele disse: a prioridade do meu governo será garantir a alimentação para o povo brasileiro. O chamado mercado, que são os rentistas, que são os ricos do Brasil, que estão com 10 milhões aplicados, comprando ações. Porque eu não tenho ação da Petrobras. Eu pergunto a você, você tem ação da Petrobras? Quantas ações do Ibovespa você tem? O que nós estamos assistindo aqui é a disputa do topo da pirâmide, querendo sugar ainda mais aquilo que o povo brasileiro já não tem, e que o compromisso de campanha do presidente Lula colocou na mesa. Olha, eles querem, eu volto a dizer, escalar quem vai cuidar da economia. Não vão escalar. O presidente Lula disse muito claramente: é preciso ter responsabilidade fiscal, mas é preciso ter responsabilidade social. O presidente Lula ganhou com esse programa de governo. E é esse programa de governo que vai ser aplicado. Doa a quem doer, porque o povo da urna chancelou esse programa de governo. Pode gritar o Zezinho, pode gritar a Helena Landau, que quem conhece a ficha da Helena Landau sabe que interesse ela defende. O amigo conhece a Helena Landau, Deus tem o Fernando Henrique. Pode gritar Paulo Cavalcante, pode gritar Ricardo Frota, pode gritar Moisés, pode gritar quem quiser. Existe um plano de governo que foi chancelado pelo povo brasileiro, não foi chancelado pelo mercado. Porque quem votou foram cidadãos e cidadãs brasileiras em cima de uma proposta muito clara. A prioridade do orçamento é incluir as pessoas que precisam. E isso não é discurso de campanha. Isso é um programa de governo que vai ser aplicado. Doa aos ricos brasileiros. O próximo governo é um aliado dos pobres. Moisés, o comentário da economista. Olha só, o Lula ele fez um discurso totalmente voltado para a equipe dele, para a plateia dele, né? Ele continua jogando unicamente, exclusivamente com a bolha. Agora, falando aqui do Cujuí, ele disse que quem é que tem dinheiro na Petrobras? Quem é que tem dinheiro aplicado em Banco do Brasil, não sei por onde? Olha só, ele esquece de dizer que a Petrobras paga imposto, pessoal. Quanto mais a Petrobras empobrece, mais o país empobrece. Porque o país arrecada imposto da Petrobras. A Petrobras gera riqueza e renda, gera empregos, ou não gera mais? Quando a Petrobras caía no governo Bolsonaro, ele deu um discurso lá que caiu, aí pronto, saiu no Globo, CNN, tudo quanto foi jornais. Agora, com o Cujuí aqui, inverteu. A Petrobras já não serve mais nada. O que a Petrobras fala ou pensa não interessa. Então, pessoal, está evidente que eles só jogam para um lado, eles não pensam em país. Porque o Lula, quando fala aquilo, está falando para o grupo, para a bolha, e está esquecendo que o Brasil precisa crescer. O Brasil vem há 5 meses seguidos
crescendo no comércio, gerando emprego. O Brasil está aí a quase nível da China, que no passado chegou a dar mais de 10%, agora está quase no mesmo nível. Então está crescendo, está empregando, está gerando emprego. E aí eles querem destruir tudo que foi plantado em troca de um idealismo, em troca de uma dominação e com falas toscas que não cabe mais. Na verdade, o Lula envelheceu e não atualizou a mente dele. A mente dele continuou retrógrada, atrasada e problemática. Amir, sua vez, por favor, seja objetivo, porque a gente está com tempo e tem bastante gente para falar, por gentileza. Não, o que eu lastimo é que não se tem compromisso com a verdade. Quando a gente não tem memória, quando a gente tem uma visão tacanha, porque isso é uma mesquinhez, essa visão do mercado é uma visão, evidentemente, de um jogo, de um cassino. Eu tenho essa visão e eu vou sustentá-la porque eu sou coerente. E a política, como eu disse, é a ética da convicção e a ética do compromisso. Vocês queriam que o Lula viesse dizer o quê? Olha, não tem dinheiro para agora é o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, o emergencial, como queira, e então um azar. Ele disse, não. Em primeiro lugar, a responsabilidade social. É isso que é a questão. Se vocês entendem que isso é destruir o Brasil, a Bolsa, amanhã essas ações já estão de volta, isso é conversa. A Bolsa é esse jogo mesmo. Isso que eu falo é um cassino. Eu não vejo que a Bolsa seja um instrumento de medição da economia real, da economia substantiva. Ela é desses números, né? Nada mais do que abstração. A Petrobras não perdeu 1 litro de óleo. Está lá, toda a gasolina está lá, todo o óleo diesel está lá, todo o que está lá no subsolo do óleo cru está lá. Quer dizer, vocês não estão vendo que é uma conversa mole, é um jogo político. Tudo bem, eu aceito. Quando aconteceu aqui, que o Bolsonaro falou que ia baixar, ia buscar outros critérios para a fixação do preço, eu aplaudi. Porque eu não vejo que a Petrobras seja uma empresa para dar lucro para os seus acionistas. Ela é para exercer uma política pública, uma política de interesse nacional. Se não, pode vender, pode deixar. Se a gente não olhar por esse ângulo, é esse ângulo que o Estado tem que estar presente para parar as diferenças. O Estado tem para regular exatamente a economia. Se fosse deixar solto pela lei do mercado, Deus do mercado, o mercado não faz justiça social. O mercado enriquece uma minoria e empobrece a grande maioria. Se nós queremos uma nação de miseráveis, de cadáveres, vão vocês governar, mas o Lula jamais deixará o Brasil virar, através da fome, o sofrimento do povo brasileiro. Zezinho, sua vez. Rapaz, eu vejo o Ramon Cujuí pegar a história de Helena Landau e pegar a biografia dela e jogar na lata do lixo como ela fosse insignificante. Olha o Brasil que nós estamos abandonando. Quer dizer, falaram e não falou da fala dela que está olhando para o governo de Dilma. Aquilo que deu errado, o fracasso. O governo Dilma, meu amigo, foi um fracasso. E o discurso que Lula está se repetindo, mesmo do governo Dilma, é isso que vocês têm que enfrentar no debate público. Vocês estão passando pano, vocês estão fazendo discurso politiqueiro. Por favor, a fala dela é coerente, a fala dela é plausível. Eu conheço a Landau e não tenho esse conceito. Eu convivi com ela. Eu não queria. Amigo, você está sem microfone. Então, amigo, vai falar que usar o microfone, senão não. Então o que eu quero aqui para complementar, porque tem muita gente, é dizer que repetir o fracasso, o desastre do governo Dilma, nós não aguentamos mais. O Brasil, amigo, o Brasil está no rumo certo. O Brasil está bem, amigo. Vocês estão falando. O Brasil está bem e o povo passando fome. Está bem, o povo brasileiro está com poder de compra. O seu Brasil está bem, Zezinho. Você é empresário. O povo brasileiro está passando fome. Exatamente. É o seu Brasil que está bem. O Brasil do Frota está bem. O Brasil do povo não está. O Cujuí está jogando para a plateia. Não, é discurso politiqueiro, para passador de pano. Olha, Cujuí. O tempo dirá, a verdade é mais cruel do que a eventual
o eventual entendimento ou a imaginação de vocês. Ô, amigo, isso é discurso de militante. Vamos lá, Zezinho, vamos Isso é discurso concluir, de militante, senhores, amigo. sem debate. Isso é militância, a gente está aqui na Não, então eu não vou mais comparecer. Não, amigo, eu estou falando, o discurso tem que ser falado sobre a economia. Nós estamos falando sobre o desastre. Vai me dizer o que eu tenho que falar. Eu falo. Vocês têm que Nós estamos no campo da opinião. Porque eu tenho a minha opinião e eu tenho que manifestar aquilo que eu acredito. Eu não vou mentir, eu não vim aqui para mentir para a população. Ok, Zezinho, concluiu? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, o que nós estamos aqui falando é a fala de Lula, que ele repete o que a Dilma fez. É isso que a gente tem que ver. Foi um desastre o governo Dilma, pelo amor de Deus. Eu sei, Cícero, que você já começou aí, depois você passou o pano, tendo uma caidinha, uma tendência pela esquerda, mas o que a gente tem que deixar claro é ter compromisso com os fatos. Os fatos têm que ser verdadeiros, não pode ser essa imaginação, esse sonho que cada um tem. Agora, porque primeiro eram as urnas, agora já é uma fala do Lula que destroçou o país. Vamos parar com isso. Vamos lá. Amir, só para deixar claro que aqui ninguém tem a presunção de dizer o que o outro deve falar, tá? Então, assim, tem que ser respeitado, é respeitado a sua opinião. A sua opinião é respeitada, assim como a opinião dos demais. Embora as pessoas não concordem, cada um acha que a convicção que vale é a sua. A sua, que eu digo, a pessoal. Ricardo Frota, sua vez. Então, no campo das ideias, né, eu acho que cada um aqui tem as suas convicções e acredita piamente nela. Mas a gente também tem que se prender um pouco aos fatos. A impressão que dá é que Cujuí, ele fala como se não quisesse que as pessoas chegassem um dia a ser elite. Eu sonho, Cujuí, eu sonho um dia, aquela pessoa pobre que hoje tu fala que não tem 3 refeições, eu sonho que um dia ela possa ser rica. Sonho mesmo, porque aí ela vai ter... Aliás, eu prego a prosperidade para as pessoas. Eu não fico satisfeito quando eu vejo que uma pessoa não tem o que comer, mas dizer que as pessoas estão passando fome, que uma grande massa está passando fome, eu já não concordo, porque todo dia chega no Brasil mais de 500 venezuelanos que vêm matar a fome no Brasil. E se o Brasil está abrindo as portas para essas pessoas matarem fome, é porque realmente ainda a gente está conseguindo sustentar muita gente e deixar que essas pessoas saiam do país miserável que elas vivem e venham para cá. Agora, Cujuí, dizer que a Petrobras está preocupada com seus acionistas, eu acho que tu esqueceu que o maior acionista da Petrobras se chama Brasil. É o governo brasileiro, é o maior acionista, detém mais de 50%. Então, qualquer prejuízo que ela tiver, com certeza, quem vai pagar a conta somos nós. Então, se os acionistas minoritários ganham, o Brasil também ganha. Então, eu acho que a gente não tem que partir para esse lado, não. A gente tem que pregar a prosperidade. Quanto mais pessoas saírem da linha da pobreza e da miséria, melhor vai ser para o país. Paulo, sua vez. Eu me preocupo muito, né? Eu sou uma pessoa que eu lido com a sociedade desde criança. Com 14 anos eu já trabalhava no setor de assistência social da igreja. Com 16 anos eu entrei no seminário. E com 21 anos eu já era paroco, eu já era líder da paróquia. Agora, veja bem, com tudo isso, gente, eu tive um momento muito difícil no final ali do governo da presidente Dilma Rousseff, porque tinha muita gente pedindo cesta básica. E a gente chegava a distribuir de 70 a 80 cestas básicas por mês na igreja, apenas dentro do nosso pessoal mesmo e, às vezes, algum ou outro de fora. Mas a coisa foi mudando, e, de repente, chegou um momento que a gente já não tinha quase necessidade de distribuir. Passamos a fazer um trabalho social onde fazíamos distribuição de marmitas. Fazíamos em torno de 200 a 250 marmitas, né? Eu vejo muito esquerdista arrotar que ajuda, que faz, mas não faz nada. E a gente é que está lá entregando comida para esse pessoal. De repente, o que acontece, gente? Eu percebi que começou a sobrar marmita. Aí nós tivemos que ir atrás das pessoas para poder dar essas marmitas. Até o momento que nós tivemos que dar uma pausada. Quando chegou a pandemia, a situação apertou. Nós começamos a distribuir muito alimento,
mas logo, graças a Deus, veio o Auxílio Brasil e mudou a realidade. E hoje, gente, o alimento que eu arrecado eu destino para a ONG, porque é muito pouca gente que me procura pedindo alimento. Então eu não sei onde estão essas pessoas, porque a igreja continua no mesmo lugar, ela continua atendendo a sociedade, ela continua... Eu sei que existe um ou outro que passa necessidade, sim, eu sei, mas que diminuiu muito, diminuiu mesmo. Claro, nós estamos num estado próspero, abençoado, né? Eu vejo ali avisos de pessoas que estão ao nosso lado lá, deixando, Cícero, um pedido lá, precisa-se de garçom, precisa-se de pessoas para trabalhar na cozinha, e não aparece pessoas para trabalhar. Eu já cheguei uma vez a parar num semáforo e oferecer emprego para um dos estrangeiros que estavam pedindo. Ele falou, não, eu ganho mais aqui, porque aqui as pessoas são muito abençoadoras. Então fica difícil, né? Porque se está passando tanta gente fome, por que estão dando tanta bênção, estão ajudando? E eu não estou tendo uma fila de pessoas na porta da igreja. E olha, minha igreja é no centro da cidade, num lugar que mais tem gente que precisa. Muito bem. O Paulo, eu vou fazer um complemento no que você disse, porque isso é verdade, entendeu? Eu já produzi, inclusive, reportagens sobre isso, né? Tem muita gente que não quer trabalhar porque diz que ganha mais pedindo esmola. E quando o Ricardo Frota fala que os venezuelanos vieram matar a fome no Brasil, até pode ser, Ricardo, mas não em Porto Velho. A não ser que você não ande de carro pela cidade, porque até de patinete você vai passar pela Jorge Teixeira e todas as esquinas, Tiradentes, Calama, Abunã, Pinheiro, Sete, tem venezuelano pedindo esmola. Todas as esquinas, todas. É um troço impressionante.